Então, essa é a palavra do Senhor. Existe assim, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todos os anos que estando em mim, não dá fruto, ele pode. Todos os da fruto, ele pode, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão em Cristo, pela palavra que foi falada. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Deus, que a tua palavra, Pai, é uma espada de dois gumes, que divide a nossa alma, o nosso espírito, que divide juntas e medulas, Pai, possa incendiar o nosso coração, assim como o Senhor fez com aqueles discípulos de Emaús, que ela queime nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, esse texto, ele tem pelo menos duas palavras muito fortes que repetem ali. Permanecer e fruto. Permanecer e fruto. E a grande preocupação é a questão do fruto. Quando nós falamos do fruto, é o fruto do Espírito. Tá? Eu pesquisando, a palavra fruto em hebraico, ela é formada por três letras. A primeira significa boca, a segunda, cabeça, e a terceira, mão. Então, mas quando a gente fala em fruto, quer dizer que o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, tem que ter uma consonância. Tem que ter uma, uma, uma verdade, uma autoridade nisso. Não adianta eu pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Essa é a ideia do fruto. Porque o que Jesus diz, amados, não só Jesus, mas outros, é impossível que de um pé de maçã se nasça chuchu. É impossível que de um pé de melancia tenha coco. É impossível que isso aconteça. E aí Jesus, ele é enfático para ele dizer assim, se vocês permanecerem em mim, tem que ter fruto. Tem que haver fruto. Tanto que no começo ele diz assim, é interessante que ele muda o verbo. No começo ele fala, quem está em mim. E ele fala, o pai é agricultor. Mas não tem fruto, é tirado fora. Porque é impossível que, se alguém, eu digo, eu estou em Cristo, e eu permaneço em Cristo, e o meu falar, o meu pensar, o meu agir, não reflete Cristo, há algo errado. E não é com a videira, é com o ramo. E aí Jesus diz, é cortado fora. É cortado fora. Então, amados, essa questão de
permanecer em Cristo. No começo ele fala estar, mas depois ele fala permanecer. E às vezes, amados, no meio cristão mesmo, a gente às vezes se empolga muito, principalmente quando a gente começa a vir para a igreja, com os dons, né? Com quem prega, com quem canta, com quem tem o ministério de libertação, com quem tem o ministério... Mas só, mas que para Deus, para o Senhor, o que importa é o fruto. Vamos ler Mateus 7. Mateus 7, do 15 até o 23. Alertas do Senhor, né? Alertas de Jesus. Jesus já começa dizendo, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês. Interessante, né? Mas não é as ovelhas, nós que vamos, eles que vêm a vocês. Vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados, é assim, é a seriedade de às vezes a gente imaginar ou se enganar, porque de alguma forma você exerce algum trabalho, e esse trabalho, porque aqui não diz que os demônios não eram expulsos. A palavra era pregada, os demônios expulsos, haviam curas. E ao olhar humano, nós diríamos, isso é de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Ou é uma mulher de Deus. Mas nos fala que não é esse o parâmetro. O parâmetro é o fruto. Como ele começa a dizer no começo, o lobo, amados, mesmo que ele coloque uma pele de ovelha, uma hora ele vai mostrar que ele é lobo. Uma hora ele vai demonstrar que ele é lobo. Certa vez eu ouvi uma pregação, do pastor Alejandro Bulhon, e ele comentou que às vezes o lobo, ele quer se infiltrar no meio das ovelhas, quer ser ovelha. Mas o que acontece, amados? A ovelha dorme de dia. A ovelha dorme à noite, o lobo dorme de dia. A ovelha come capim, o lobo come carne. Tem uma hora que ele não vai aguentar, porque ele é lobo. Por isso, mas é pelo fruto. É por aquilo que está na minha mente, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, que vai designar, puxa isso. Mas a maioria, amados, se empolga por isso, pelo poder, né? Pela cura, pelos milagres, pelas maravilhas. Mas o que interessa para Deus é o fruto. Porque é interessante que Jesus fala aqui, as pessoas vão falar, Senhor, Senhor. Jesus fala, não conheço vocês. Não conheço vocês. Vamos ler mais um texto, amados, Romanos 8, 9 e 10. Diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne,
mas o Espírito. E agora vem um questionamento de Paulo, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Paulo faz um questionamento dizendo, olhem, se de fato o Espírito de Cristo habita em vocês. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E só para a gente lembrar, amados, né? Gálatas 22, 23, 5, né? 22, 23. Mas o fruto do Espírito, né? Gálatas 22, 23. Mas o fruto, né? Interessante. É o fruto. Não são os frutos, né? Porque no hebraico, talvez alguém me ajude, eu não lembro a palavra, mas uma se refere a um fruto, por exemplo, pêssego. É uma palavra. Uva é outra palavra. Porque são várias, assim como a tangerina, o mimosa, há vários gomos, mas é uma fruta só. A uva tem vários bagos aí, mas a fruta é uma só. Diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, e a gente lendo esse texto, já lemos talvez várias vezes, e a grande reflexão é, se eu realmente estou em Cristo, esse fruto é visível na minha vida? E aqui não é uma questão de julgar o outro, é julgar a nós mesmos, assim como na ceia. Cada um examine-se a si mesmo, né? A ceia não é alguém que escolhe quem vai cear ou não. É cada um examinando a si mesmo. Paulo diz isso. Olha, pelas leis dos homens eu não sinto nada, minha consciência está limpa, está tudo certo, mas quem me julga é o Senhor. E amados, a gente olhar o fruto, se é o fruto que interessa para Deus, se é o fruto que Deus vê, porque isso, o fruto é uma garantia de que eu estou em Cristo e de que Cristo está em mim. Se essas coisas, amados, não tem na gente, talvez não tenha numa plenitude, mas ou algumas têm de certa forma mais ou menos, elas precisam aparecer. Eu não tenho que ser... o Jesus falou assim, sem mim vocês não podem dar fruto sozinho. Então esses frutos, queridos, naturalmente ele acontece. Eu não tenho que pensar assim, agora eu vou ser alegre, agora eu vou ter paz. Não, isso vai acontecer. E como que isso é perceptível? Quando alguém também diz isso para você. Puxa, olha, como você fica em paz. Olha a sua fé, né? Veja a sua paciência, a sua bondade. E aí, amados, talvez vocês já ouviram falar, eu inclusive já fiz até testes, né? Que falam daqueles 4 temperamentos, né? E é interessante, amados, porque, assim, eu já vi pessoas que eles usam o temperamento para autenticar um comportamento que é contrário a Cristo. Porque eu nem lembro direito, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, é meu temperamento. E é interessante que eu peguei aqui rapidamente, de uma revista científica, né, dizendo assim, de um neurocientista, Gregor Osipov. Ele diz assim, hoje, as teorias de Hipócrates, né, que é o pai da medicina, lá na Grécia Antiga, ele que criou os nossos temperamentos, e Galeno, são consideradas obsoletas, não chegando a ser classificadas como científicas.
Quando essa tese foi elaborada, a sociedade ainda carecia de estudos sobre o comportamento humano. Um cenário muito diferente que vivemos atualmente, quando sabemos que o humano é complexo e não cabe em simplismos. Avalia o psicanalista Gregor Osipov, pós-graduado em neurociência. Amados, algo lá que assim não tem, eu estou falando apenas dos 4 temperamentos, mas existem outras coisas que às vezes nós usamos para dizer, mas eu sou assim mesmo, né? Sendo, amados, que para Deus o que está ali é isso, é o fruto. Deus não disse para Pedro, não, Pedro, você é tal temperamento, não, você não precisa ter esse fruto. Ou para João, vocês se lembram que João e Tiago, os irmãos, Jesus os chamou de como? Filhos do trovão. E a gente vê pelas atitudes deles, né? O Senhor não deixou entrar a gente de Samaria. Lembra de Elias, Senhor? Fogo. Esse pessoal aí. Aí, você vê o apóstolo João lá no final, você vê nas suas epístolas, como que você vê lá? Filhinhos, queridos, amados, o que vence o mundo é a nossa fé, porque o amor de Deus lança fora todo medo, porque esse é o mandamento, amai-vos uns aos outros. Espera aí. Então, entende, amados? O nosso padrão, o nosso objetivo é o que Deus estipulou. Ser igual a quem? Cristo. Nós não podemos fugir disso. Se eu falo que eu estou em Cristo, que eu aceitei a Cristo, que eu vivo em Cristo, esses frutos, amados, precisam aparecer em mim. Eu não tenho que me esforçar para fazer isso. Vamos pensar como na minha vida pregressa. Eu precisava me esforçar para fazer coisas erradas? Não. Isso fluía. Era natural. É natural. Então, amados, se estamos em Cristo e o Espírito de Deus habita em nós, isso tem que ser natural. Precisa ser. E é um parâmetro para a gente. Para eu parar, olhar e falar, Senhor, puxa, eu preciso, o meu domínio próprio, eu preciso controlar isso, eu preciso aprender, Senhor, me ajuda. E às vezes, amados, a gente acha que tem determinado fruto e não tem. Não sei se eu já contei, não lembro, contei para algumas pessoas, teve um ano em que por 3 vezes quebraram o para-brisa do meu carro com o meu carro parado. Nas 3 vezes, mas sabe o que eu fiz? Eu fui atrás das pessoas. Na primeira vez, estava ali na barreirinha, o caminhão passou. Eu estava com o Arthur no carro. Eu fui atrás do caminhão, na subida ali que vai dar na rodovia dos Minérios, simplesmente eu joguei meu carro na frente do caminhão e fiz o cara parar. E saí do carro. Isso aconteceu 3 vezes, queridos. Nas 3 vezes eu agi da mesma forma. Aí teve uma 4ª vez. Na 4ª vez, eu fiquei lá dentro. Falei, Senhor, eu não vou atrás de ninguém. Porque nem era pelo valor, amados, sabe? Era da pessoa parar e falar, puxa, desculpe, não vi. Naquele dia eu fiquei dentro do carro, queridos. E eu parei. Falei, Senhor, eu não vou mais atrás de ninguém. Sabe, aprendi. Aprendi, queridos. Olha que risco, olha que besteira. Aquele dia do caminhão, rapaz, você sai, o cara podia achar que eu podia sair ou fazer alguma coisa. Então, amados, a gente precisa deixar, como foi louvado, né? Senhor, realmente sonda. Vê, Senhor. Vê, Senhor, na minha vida, sonda. Senhor, muda as coisas, Senhor. E a gente, amados, precisa. É isso que Jesus vai procurar, né? Jesus vai procurar o fruto. A história lá daquela figueira,
Jesus foi lá. Cadê o fruto? Cadê o fruto? É impossível a gente não produzir frutos se nós estamos em Cristo, né? Não adianta, não é o que eu falo, não é o que eu faço, amados. Eu posso fazer muitas coisas na igreja, mas o que vai fazer com que as pessoas olhem para a gente é o fruto. É isso que eles vão desejar. Eu lembro que uma vez nós fomos numa chácara e tinha 2 pés de laranja. Um totalmente carregado e outro totalmente vazio, né? Aí nós fomos no carregado, experimentamos. Aí entendemos por que aquele estava cheio e eu estava vazio. Nunca vi um negócio tão azedo, aquilo ali. Por quê? Estava lá. O outro, vazio, porque é o fruto. E Jesus quer que isso permaneça. Então, meus amados, a primeira questão nesse texto, para mim, que chamou atenção, é a questão do fruto, né? A segunda questão, no versículo 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Aí eu pedi, amados, vamos ler o Salmo 138, 2, por favor. Salmo 138, 2. Diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e darei graças ao teu amor por causa do teu amor leal e da tua fidelidade. Pois exaltaste, acima de todas as coisas, o teu nome e a tua palavra. Amados, a questão séria quando a gente fala do nome do Senhor, da palavra do Senhor, e pesquisando rapidamente no Novo Testamento, existem 250 citações diretas do Antigo Testamento. Se você for contar as alusões, mais de 2.500. O ministério de Jesus, ele é pautado por quê? A palavra. Como estava escrito, está escrito, assim como disse o profeta, toda a vida de Jesus ela é pautada pela palavra de Deus. Na cruz, Deus meu, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Então a vida de Cristo, ela tem essa base, é a palavra. E amados, aí Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Né? Quando a Nívia citou a oração de Asa, lembrando, olha como que ele ora, amados, fala: Senhor, não há ninguém que possa ajudar o fraco contra o forte, a não ser o Senhor. Né? Olha, amados, a questão de ter uma confiança e saber do caráter de Deus, de como que Deus age. E aí, amados, pensando nisso, nessa questão de como eu tenho orado, eu fiz uma reflexão. Como que eu oro diante de uma situação? Se a palavra de Deus está em mim, Jesus prometeu, se você estiver em mim, a palavra do Senhor estiver em mim, eu vou pedir o que eu quiser. Vai ser realizado. Só que, infelizmente, amados, parece que quando a gente fala em oração, parece que o primeiro verbo que vem à nossa mente é o pedir. Pedir, né? Parece que pedir coisas, pedir bens, pedir coisas, pedir bens. Né? Parece que é tão automático. Aí, amados, eu peguei algumas situações com certeza que tem relação com a minha vida, mas com certeza nós todos. E com base nessa dificuldade, eu escolhi alguns textos, né? E como eu oraria em relação a isso? Então, a primeira coisa que eu peguei foi tentação. Se eu estou sendo tentado por alguma coisa, está difícil, é complicado. Como que eu posso orar? Com que base eu tenho? Qual palavra do Senhor para mim me serve de amparo para que eu possa orar? E eu peguei
1 Coríntios 10:13, quando o apóstolo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possa suportar. Aí, amados, digamos uma tentação, uma coisa que está... E alguns dizem, a carne é fraca, eu não aguentei, né? Mas é a situação, né? Eu estava lá no meio. Olha, amados, se nós não tivéssemos a história de José, de Esther, de Davi, perdão, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós teríamos uma justificativa. Mudar o nome desses homens, dessas mulheres, elas viviam numa outra cultura totalmente idólatra, mas Cristo permanecia nelas e elas permaneciam em Deus. E aí, diante dessa situação, eu fiquei imaginando uma tentação. Como que eu oraria? Se eu estou em Cristo, se a palavra de Deus está em mim, como que eu oraria? Senhor, está difícil. Mas o Senhor fala que eu tenho uma saída. Me mostra a saída, Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor disse que não me deixará ser tentado acima do que eu posso suportar. Então, amados, diante disso, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Seja qual for a tentação. Nós não temos desculpa. Nós temos um amparo, nós temos a palavra do Senhor. Ele está dizendo, tem uma saída. Tem um jeito. E quantas vezes nós nos encontramos em situações complicadas, amados. Né? Essa semana eu estava conversando com meu primo, e ele contando que ele foi trabalhar numa empresa, e tinha o supervisor e o outro rapaz que era o ajudante dele. E ele chegava para ele e falava o seguinte, ó, você vem trabalhar domingo. Só que além de vir trabalhar domingo, você vai bater o nosso cartão e o teu também. A gente não vai vir, mas você vai vir. E você vai bater o nosso cartão. E agora? Ele falou assim, eu vou vir no domingo, mas eu não vou bater o cartão de vocês. Pode me mandar embora. Não vou bater o cartão de vocês. Entende, amados? A todo tempo nós somos tentados. Em todo momento nós somos tentados. Mas tem saída. A palavra nos dá essa certeza. Tem uma saída. Tem uma saída. A segunda coisa que eu peguei foi perdão. Né? Aí eu peguei Marcos 11:26. Mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Queridos, nós já lemos esse texto, sabemos, temos a parábola, quando Jesus conta do rei que perdoou uma grande dívida daquele homem, aquele homem foi lá e não quis perdoar o seu amigo. O perdão não é um sentimento, não é uma lógica, não é uma emoção, é um mandamento. Sabe, amados, a gente não consegue imaginar o poder do perdão. Mas Jesus está falando, perdoe. E se Jesus contou aquela parábola e disse, quando nós perdoamos, amados, eu oraria assim, Senhor, essa pessoa que me magoou, me fez mal, eu fiquei muito triste. Mas sabe, Senhor, eu fiz muito mal para o Senhor também. E muito mais. Como o salmista Davi diz, os meus pecados são mais do que eu posso contar. Mas Deus, porque eu sei que o Senhor me perdoou, eu quero perdoar, Senhor.
Porque isso reflete aquilo que Jesus falou na João 15. Se Jesus fez isso, e eu estou nele, e ele está em mim, isso precisa ser feito. Então nós temos que perdoar, amados. Ainda que eu sei que existem situações extremamente complicadas. Mas nós temos que perdoar. É um mandamento. Nós não temos desculpa para dizer, não vou perdoar. Né? Não vou perdoar. Outra coisa que eu peguei, amados, foi como a gente se preocupa demais com o passado. Né? Nós ficamos presos muito no nosso passado. E às vezes essas coisas ficamos perguntando por que eu fiz isso, por que eu não fiz isso, por que não foi assim, por que não foi assado. E eu peguei 2 Coríntios 5:17, que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, o permanecer, né? É uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quando vem o passado e as coisas que às vezes nos entristecem ou coisas assim, eu digo, Senhor, me mostra as coisas novas que o Senhor tem para mim. Não me deixa, Senhor, com a minha âncora de minha esperança lá no passado. Deus, tu tem coisas novas para mim, Senhor. Tua palavra está dizendo isso, eu creio nela, porque o Senhor é verdadeiro e fiel para cumprir. O Senhor fala que eu sou uma nova criatura, essas coisas já foram deixadas para trás. Paulo também diz, eis que sigo para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Em Cristo Jesus, meu Senhor. Amados, essa questão da gente orar, por isso Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão orar e as coisas vão acontecer. Jeremias diz assim, não está aqui, não precisa, rapidamente eu lembrei agora, eu sei os planos que tenho para vocês, e são planos de paz. Senhor, que os teus planos de paz venham sobre a minha vida. Aquilo que o Senhor mostrou, os teus planos, a tua vontade, venha, Senhor. Venha. Aí outra preocupação nossa também, amados, é o nosso futuro, né? E eu peguei Mateus 6:34. Jesus falando, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seus próprios problemas. Amados, aí eu digo para mim e para você, eu falo pela minha vida, como é difícil isso. A gente está preocupado com o dia da manhã, com a semana da manhã, com o ano da manhã, com os 5 anos de amanhã. E Jesus fala, não se preocupem. E aí eu oraria, Senhor, me perdoa, estou tão preocupado com o que vai acontecer amanhã. E aí lembrei também agora do texto do Tiago, que o Tiago fala, se o Senhor quiser e vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Senhor, passa cada dia. Ensina, Senhor, a viver o dia, hoje, o presente. Não me deixa preso no passado, mas não me deixa preocupado com o futuro, porque o meu futuro, Senhor, eu sei que é de paz. Eu sei que é de paz. Eu sei, Pai, os planos que o Senhor tem para mim. Eu sei qual é o final. Eu sei qual é o final. E, amado, só da gente, assim, falar, como o Yuri falou, né, da questão da perda do amigo dele, que ele foi orando, mas uma hora Deus veio e trouxe a paz. Só de a gente estar aqui falando isso, pensando no passado, no futuro, eu já pensei, puxa, por que eu tenho que me preocupar com amanhã? Minha vida está na mão do Senhor. Ele sabe, ele disse que a boa obra que ele começou em mim, ele vai completar. Senhor, eu creio. Então completa, Senhor, faz o que tem que ser feito. São as promessas de Deus, a palavra de Deus, amados, que está cada vez mais em nós, por isso o Senhor fala, precisa permanecer, precisa ler, precisa permanecer, para que nesses momentos a gente possa seguir em frente. Outra coisa que às vezes as pessoas têm essas questões de bênção e maldição, né? Aí eu peguei Gálatas 3:13, que diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Tem uma continuação ali, o 14 também, liga, por favor. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Às vezes as pessoas pensam, carregam, e muitos líderes, né, eles aprisionam as pessoas com essas questões de maldições e coisas e parecidas. E eu falei, quando eu li esse texto, eu falei, Deus, se tem alguma maldição, Senhor, ela já foi toda levada. E aí, Senhor, sabe o que eu prefiro? A bênção que foi prometida em Abraão, que por meio do Senhor chegou até mim. Me basta, Senhor. Me basta. Quando eu me converti, uma vez uma pessoa falou bem assim para mim: ah, mas aquela pessoa, ela faz trabalho a espíritos e mata animais. Eu não sei, aí pelo espírito eu falei assim, olha, ela pode matar as galinhas pretas, os bode preto do mundo inteiro, meu amigo. Na minha vida tem o sangue de Jesus. Sabe, amados, essa questão da gente orar em consonância com a palavra, né? Buscando a palavra e essas coisas que vêm para cima da gente, a gente pegar e falar assim, Senhor, olhe, Deus, eu tenho a tua palavra, eu tenho a tua promessa, Senhor. É isso que me acalma, é isso que me dá paz. Outra preocupação nossa, amados, a nossa família, né? Todos nós nos preocupamos com a nossa família. O que diz Atos 16:31, né? Atos 16:31. É Atos 16:31, né? É o 31. E o que eles responderam para o carcereiro lá em Filipos? Creem no Senhor Jesus e serão salvos. Você e os da sua casa. Né? Quando alguém diz, olha, fulano não tem jeito, isso é um caso perdido. Ou está demorando, né? Senhor, creio. Podemos falar como Josué também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí nós ficamos em paz. E é a situação mais complicada que Jesus mesmo, amados, viveu isso, que o profeta de casa não tem honra, né? Eu sei que acontece comigo, com você, que às vezes nós mesmos, dentro da nossa família, é difícil. Mas eu acho muito bonito quando Jesus manda os 12 e fala, vão e preguem nas cidades. Em seguida, Jesus fala, o evangelho fala, e Jesus foi pregar na cidade deles. Jesus foi pregar na cidade que ele sabia. Se ele, amados, o Senhor, na sua casa, ele não tinha honra, na sua cidade, ele não tinha honra, ele sabe como é assim conosco. Então, muitas vezes eu falo, Senhor, eu sei que na minha família, mesmo que eu fale, não vai ter efeito, mas, Senhor, o Senhor vai lá, manda alguém lá, tenho certeza que o Senhor vai fazer algo. Né? Outra questão, mas às vezes as pessoas têm uma questão com batalha espiritual e têm medo e acham que, mas se eu for orar, mas se eu for fazer isso, vai vir retaliação na minha vida e não sei o quê. Queridos, eu procurei essa palavra na Bíblia. Retaliação. Não achei. Não achei. Se alguém achou, me mostra. Não achei essa palavra. Retaliação. Com a ideia de que se eu oro, vai ter o inimigo vem com alguma coisa. Se eu faço isso, vem com uma coisa. Amados, desde que a gente aceitou Jesus, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E é para ser assim. Eu lembro que um texto que sempre isso me marcou foi Lucas 10:19, quando Jesus manda os discípulos, né? E eles foram expulsar os demônios, e eles não voltaram. Senhor, que peso, que luta, que dificuldade. Eles falam assim, Senhor, a gente fala para os demônios, saiam em teu nome, e eles saem.
Senhor, a gente fala e eles saem, Senhor. Gente, eles voltaram, que nem até o Senhor fala, aí Jesus ora e fala, Senhor, obrigado, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Aí Jesus fala, olha, não se preocupem com isso, que os demônios estão indo embora. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está no reino dos céus. E aí Jesus diz, lá em Lucas 10:19, dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre o que, amados? Todo o poder do inimigo. E nada lhes causará dano. Eu creio. O Senhor deu toda a autoridade, todo o poder. Porque, amados, não somos nós. É o Senhor. Nós somos apenas uma sarça. Nós somos apenas uma sarça. Apenas um cajado. A questão é em quem nós estamos, em quem nós permanecemos. E última questão que eu peguei, às vezes a gente tem impedimentos e a gente fala assim, eu não sirvo a Deus por causa disso. A gente cria sempre alguma dificuldade, né? Ou para não aceitar Cristo, ou para não fazer alguma coisa. Sempre tem alguma desculpa, né? Aí eu peguei Hebreus 12, só para a gente encerrar. Quando ele termina o versículo 11, falando dos heróis da fé, capítulo 11, ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Amém? Deixemos, amados. Senhor, tem coisas que estão me impedindo, tem coisa. Senhor, eu quero me livrar disso. Eu quero prosseguir correndo em direção ao Senhor. Amados, eu oro a Deus que o Espírito do Senhor, como fez na minha vida e fará na sua também, eu tenho certeza, que a gente entenda o que importa para o Senhor é o fruto e que não há esforço nosso. O nosso trabalho é descansar no Senhor, é estar nele, é a palavra dele estar em nós. Isso vai acontecer, vai ser natural, amados, não é nada. E que as nossas orações estejam realmente amparadas, né, pela palavra do Senhor. Que isso nos ajude a vencer, né? Na armadura de Deus, que é o próprio Jesus, né? Porque a justiça, a fé, verdade, o evangelho, né? A salvação. A espada é o único instrumento que defende, mas também ataca. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Jesus nos ensinou, né? Na batalha com Satanás, naquela batalha espiritual, Jesus não discutiu, não questionou, não argumentou, não fez retórica, não fez nada, apenas disse: está escrito. Está escrito. E amados, que a gente se arme, né? Que o Senhor nos lembre. Jesus prometeu: e o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. Né? Então, quando a gente lê a palavra, naquele momento, eu vejo que Deus nos dá, né? Tanto que ele disse aos discípulos: olha, quando vocês forem em algum lugar e forem dar testemunho, não se preocupe com o que vocês vão falar. Na mesma hora, o Espírito vai dar sabedoria a vocês que eles não vão poder contradizer. Então, meus queridos, que João 15, né? Jesus é a nossa videira. Nós somos apenas o ramo. Só o ramo. E Jesus falou: sem mim, vocês não podem fazer nada. Essa total dependência, essa total entrega ao Senhor. Amém? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu peço, Pai, pela minha vida, a vida dos meus amados, das minhas amadas, Senhor. Deus, que o Senhor prometeu, Pai, que se estivéssemos em Ti, permanecêssemos em Ti, nós daríamos fruto e fruto que permaneça.
Que assim seja, Pai, na minha vida, na vida dos meus queridos, Pai. Deus, e que o Senhor nos ajude, Pai, nos ensina a orar. Nos ensina a orar, Senhor, porque sabemos que o Teu Espírito intercede por nós, que o Senhor intercede por nós quando não sabemos orar. E nos ajuda, Pai, a sempre lembrarmos das Tuas promessas. E que a nossa oração, Pai, tenha como base, Senhor, a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumpri-la. O Senhor vela pela Sua palavra para cumpri-la. Ó Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua graça, Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.